Fala galera, beleza? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal da Black. Mais um vídeo de Deck Tech Pauper. Hoje a gente vai falar de um dos decks que eu mais gosto do Pauper. Talvez o que eu mais gosto, que é o Elfos. É um deck que existe no meta há muito tempo, né? É um deck que todo mundo que joga Pauper conhece mais ou menos a base dele, já enfrentou ele, né? Dependendo do meta ele fica melhor, dependendo ele fica pior. Mas no fim das contas é um deck muito bom, muito consistente, que se o cara não cuidar é muito explosivo. E a gente vai falar um pouquinho dele hoje, em como tá a lista dele atualmente, né? Mudaram algumas coisas do deck clássico que a gente está acostumado, né? E vamos falar um pouquinho dele. Essa lista que eu tô trazendo para vocês é uma lista onde o main deck tá bem padrão. A maioria das pessoas está usando mais ou menos esse main deck aqui, muda pouquíssima coisa, só que o sideboard tem mudado bastante, depende do que a pessoa quer priorizar, depende do que a pessoa está enfrentando, parecido com o que eu falei em outros vídeos, porque quando eu falei lá do Gruhamp, quando eu falei do Affinity, eu falei do side, olha, depende do seu playgroup, depende de quem você enfrenta aí na sua loja, você mexe um pouquinho no side. Eu gosto mais dessa linha que tá aqui, tá? Mas a gente já vai falar do side. Vamos falar do main deck primeiro? Bom, para quem não conhece nada do Elfos, vou falar um pouquinho da base. A gente tem 6 Elfos de uma mana que vira adiciona uma verde. Eu prefiro usar 2 de cada, para fugir um pouco de Verdade Reverberante e da preta, que é Echo in Decay em inglês. Esqueci o nome em português. Mas, basicamente, uma devolve para a mão todas as criaturas com o mesmo nome, e a outra dá -2/-2 para todas as criaturas com o mesmo nome, né? Você dá alvo em uma e dá em todas as outras com o mesmo nome dela. Então é melhor dividir aqui os elfos que geram uma mana nos 3 diferentes que a gente tem. O Findhorn, o Llanowar e o Místico. Aí a gente usa aqui também o Birchlore Rangers, que é uma carta, assim, importantíssima para esse deck. É, assim, quase... Sem ele, provavelmente não existiria o Elfos Pauper. Que é o seguinte, ele vira 2 elfos, adiciona uma mana de qualquer cor. Ele é a carta que te possibilita usar um side colorido, né, com várias cartas de outras cores como proteção para você. E além disso, ele também te acelera ali o jogo. No início, você baixou um elfo, baixou 2, já vira no mesmo turno, gera outra mana e faz o famoso Elf Ball, né? Um termo muito conhecido lá no Legacy, que o Elfos do Legacy, ele realmente é quase um combo de tanto elfo que você está fazendo no mesmo turno. E aqui também você consegue fazer esse Elf Ball. Bom, vamos para a próxima carta, que é o Sentinela de Aspera, que também é uma ótima criatura para gerar mana de qualquer cor, né? Ele é uma mana 1/2 alcance e vira uma criatura desvirada que você controla, adiciona uma mana de qualquer cor. E esse alcance dele pode ser muito interessante, principalmente se você enfrenta um deck de fadas, decks que tem criaturas voadoras muito problemáticas, ele pode segurar para você um pouquinho. Eu vou pular aqui a Hydra, vou falar da Kyrian Ranger primeiro, porque a Kyrian Ranger é uma carta clássica do deck, sempre esteve no deck, e também é uma das mais poderosas do deck. Talvez, dos elfos do deck, quando você baixa, só ela e o Timberwatch Elf que o cara fica muito preocupado que quer matar na hora. A Kyrian Ranger faz o seguinte, uma mana 1/1, devolve uma floresta que você controla para sua mão, desvira a criatura alvo. Você só pode usar essa habilidade uma vez por turno. Mais importante falar, se você tiver 3 Kyrian Ranger em campo, você pode usar a habilidade 3 vezes no turno, uma para cada uma. Bom, ela é importante para você gerar mais mana, tanto com os elfos que geram 1, tanto com a Sacerdote de Titânia. Ela é muito importante. Se você tem o Well-Wisher em campo, você ganha mais vida ainda, que você desvira ela. E a função quase que principal dela é desvirar o Timberwatch Elf, para dar mais ataque ainda para um elfo seu e você tentar finalizar um jogo. Além disso, vou falar alguns elfos que eu já citei aqui, né? A Sacerdote de Titânia, 2 manas 1/1, vira, adiciona uma mana verde para cada elfo em jogo. Importante citar que é elfos em jogo, então você olha os do oponente. É um elfo clássico, é um dos mais fortes que existem, né? Gera muita mana por um elfo muito barato, muito importante nesse deck também. É a carta que vai fazer você gerar um caminhão de mana para fazer um monte de mágica no turno, e enfim, né?
fazer o máximo de coisas que você consegue. Inclusive, uma curiosidade, Sacerdote Titânia é a arte que eu mais gosto do Magic, é incrível essa arte aqui dela. Mas vamos lá, vamos falar do Timberwatch Elf, né? Que ele é o seguinte, ele é 3 manas, 1/2, vira, a criatura alvo ganha +X até o final do turno, sendo X o número de elfos em jogo. Ou seja, você vai ter, sei lá, seus 6, 7 elfos em jogo. Você vai virar da +7/+7 para um elfo que não foi bloqueado, né? Ou claro, se você quiser dar pro bloqueado para matar a criatura do oponente, é bem válido também. Mas ele tá aqui principalmente para dar pro que não foi bloqueado e você passar mais dano. Se você tem a Kyrian Ranger, você faz isso 2 vezes. Então, como eu falei, você tem 7 criaturas. Com a Kyrian, você dá +14/+14. Só aí, provavelmente, você já finalizou o jogo. Então, ele é realmente a carta que o cara vai querer matar na hora, que o cara vai se preocupar. Aí, mais uma cartinha aqui que sempre esteve no deck desde que foi lançada, que é o Caminho Tortuoso. Ele é um feitiço de 2 manas que você escolhe criatura ou terreno. Normalmente você vai escolher criatura nesse deck. Você vai olhar as 4 cartas do topo do seu Grimório, vai colocar todas as criaturas na sua mão e o restante no cemitério. Aliás, se você escolher terreno, você coloca todos os terrenos na mão. Mas provavelmente você vai escolher criatura aqui para colocar na sua mão. É a carta que faz você comprar mais elfos e desenvolver seu jogo, né? Aí agora, vamos falar um pouquinho de cartas que entraram no deck nos últimos tempos. Faltou citar o Elwisher. A Elwisher é o último elfo, né, o tipo mesmo elfo desse deck, que é uma 2 manas, 1/1, vira você ganha 1 de vida para cada elfo em jogo. Ela é importante principalmente contra o Burn, que é talvez a pior match do deck, o match que dificilmente o Elfos ganha. Então vocês vão reparar que tem muita coisa aqui no sideboard e a própria Elwisher para lidar com o Burn. Ela vira ganho de vida para cada elfo. Então ela vai ganhar muita vida se ela desvirar contra o Burn. Provavelmente você vai ganhar o jogo porque você vai ganhar, sei lá, 14 de vida num turno. E o Burn vai ficar complicado ele dar todo esse dano, né? Assim, ela entrou em jogo, o Burn vai ter que se preocupar em matar ela. Isso pode ser uma espécie de proteção, entre aspas, para os seus outros bichos que você baixou antes ou vai baixar depois. Falando aqui também do Vândalo Mascarado. O Vândalo Mascarado ele entrou no deck já tem um tempinho, mas nem tanto tempo assim. É uma criatura 2 manas, 1/3. Ele é um metamorfo morfoloide. O que isso quer dizer? Ele tem todos os tipos. Se ele tem todos os tipos, ele é um elfo. Então ele vai contar como elfo. Ele, por exemplo, se o cara der uma carta que dá 2 de dano em tudo, exceto em piratas ou exceto em dragões, ele não toma esse dano. Enfim, coisas assim, né, que você tem que olhar o tipo, ele tem todos os tipos. Ele é 2 manas, 1/3. Quando ele entra no campo de batalha, você pode exilar uma carta de criatura no seu cemitério. E se você fizer isso, você exila o artefato ou encantamento alvo que o oponente controla. Nesse deck, a play que você mais vai fazer com ele é quando você descartou o Ente Generoso no início do jogo para buscar uma floresta. Você já baixa ele, exila o Ente e exila um artefato ou encantamento do oponente. Vocês sabem, o Affinity usa vários terrenos artefatos indestrutíveis. Então ele pode ser uma destruição de terreno contra o Affinity, fora outros diversos artefatos e encantamentos importantes para o formato. Usa 4 dele também. A gente está usando nessa lista aqui 3 Vines of Vastwood, que é uma carta de 1 mana instantânea com Kicker 1. Ela deixa a criatura com Hexproof, né? Não pode ser alvo de mágicas ou habilidades do oponente. E além disso, se você pagou o Kicker, a criatura também ganha +4/+4. Aqui ela vai servir como ajuda para Finisher, para dar +4/+4 e você tentar fechar o jogo. Mas principalmente para proteger uma criatura sua. Tem elfos aqui no deck muito importantes você manter em campo, como eu disse, a Sacerdote Titânia, o Timberwatch, a Kyrian Ranger, alguns momentos a Elwisher. Então assim, só de dar uma mana e proteger um bicho já é bem interessante. Além disso, vamos falar aqui da última carta, né, que entrou, é a última carta que a gente vai falar. Na verdade tem o Ente também, vamos falar do Ente primeiro. Ele é um 6 mana 5/7 alcance, onde quando ele entrar em jogo você cria uma ficha de comida, né, que ganha 3 de vida quando você sacrifica, e tem Reciclar Floresta 1. O Ente está nessa lista por alguns motivos.
Se você já está desenvolvido no jogo, está gerando muita mana, baixa um bichão em campo. Esquece que ele busca floresta, não precisa, só baixa um bichão e continua sua agressividade. Caso seja no início do jogo, ele é bem importante para buscar florestas no deck. Ele possibilitou que o deck usasse um pouquinho menos de florestas. O deck antes usava ali em torno de 13, 14 florestas. Agora está usando 12. E além disso, como eu falei antes, ele indo para o cemitério, ele ajuda o Masked Vandal, né? O Vândalo Mascarado. É um bicho bem bom aqui, com uma consistência bem interessante no deck. Ele também cria uma ficha de comida, que pode te dar uma vida, dependendo do que você está enfrentando, né? Além disso, entrou no deck há pouco tempo, com o lançamento de Modern Horizons 3, a Nyxborn Hydra. Que eu falei dela, né, no deck tech do Gruulhamp, que, assim, aqui ela é mais ainda o que ela faz lá. Lá você gera muita mana, faz ela para deixar um bicho grande e vai para cima. Aqui, em teoria, você gera mais mana ainda. Você pode gerar um caminhão de mana ali, sei lá, 10, 15 manas, deixar um bicho gigantesco e ir pra cima. Porque seu bicho vai te atropelar. Ah, matou seu bicho. Ela volta gigantesca por causa do Bestow. Então, assim, também foi uma adição excelente. E talvez ela que tenha feito o deck voltar um pouco pro meta. Porque ele tava meio, né, esquecido, deixado um pouquinho de lado. Agora ele voltou a aparecer, pelo menos. Não é Tier 1, não faz parte ali dos 4, 5 melhores decks do formato hoje, mas ele tá bem mais consistente. E a Nyxborn Hydra, só lembrando, ela paga X e uma floresta, 0/1, alcance e atropelar. Ela entra em jogo com X marcadores +1/1. Se você pagou o Bestow, que é 2 florestas e X, você vai encantar uma criatura, né, e ela vai dar esses marcadores +1/1 para aquela criatura. Na verdade, não. A criatura vai ganhar +1/1 para cada marcador na Nyxborn Hydra. É importante isso. O marcador fica na Hydra, né? Então, como eu falei, quando a criatura morrer, a Hydra fica em campo com aqueles marcadores. E é isso. O main deck é completamente pensado em agressivar, em matar rápido, encher a mesa de elfo o mais rápido possível. Né? Você normalmente vai fazer o seguinte, a sua mão inicial, você quer ter um dos elfos que gera 1, e passa. No seu segundo turno, você, em teoria, vamos supor que você tem duas florestas em campo. Você baixa o segundo terreno. Mas, se não tiver, tudo bem. Vamos pensar que você tem uma só. Você tem uma Kyrion Ranger na mão. Vira, baixa a Kyrion Ranger. Você pode virar o seu elfo, gerar uma mana. Usa Kyrion Ranger, devolve a floresta para sua mão, desvira o elfo. Você pode virar ele novamente, gera outra mana, baixou sua floresta do turno, gerou a terceira mana. Com 3 manas você pode baixar o que você quiser aqui, né? Vamos supor, além disso, vamos supor que você baixa com essas 3 manas o Sacerdote de Titânia e o Birthlore Rangers. Como eu disse, o Birthlore ele é muito bom nesse momento, que ele já entra e você já pode usar a habilidade dele para gerar mais uma mana, te possibilitando de fazer, por exemplo, deixar a mana aberta para proteger algum bicho com a Vines of Vastwood. Você pode também baixar mais um elfinho de uma mana, né, e continuar fazendo mesa. Você pode usar essa mana para jogar um ente para o cemitério, buscar uma floresta para na volta você ter o Masked Vandal tirando um artefato ou encantamento. Então tem muitas possibilidades, né? Às vezes realmente você quer passar esse segundo turno com uma mana aberta para fazer uma coisa ou outra no turno do oponente. Lembrando outra coisa, a Kyrion Ranger pode desvirar o seu elfo no turno do oponente. Então, por exemplo, você tem um Timberwatch Elf que não está enjoado, só que ele está virado. No turno do oponente, o oponente deu um raio nele. Você pode devolver uma floresta com sua mão para desvirar o Timberwatch e ele proteger a si mesmo. Ou, por exemplo, o cara te deu letal, te deu um burn letal, só que você tem uma Well-Wisher virada. Você pode desvirar ela em resposta e ganhar mais vida. Então, a Kyrion também tem essa função, né? Ou, por exemplo, você está com todas as manas tapadas, você desvira um Elfo de Lanoir, por exemplo, gera um e usa uma Vines of Vastwood para proteger um bicho seu. Mas é isso, do main deck é isso. Vamos falar um pouquinho do sideboard aqui, porque eu tenho algumas coisas importantes para falar. Primeiro, o sideboard que eu escolhi, ele está muito mais focado em counter, em spells para counterar o que o inimigo vai fazer. Você está usando aqui 4 impedir, 2 hidroblast, né, explosão hídrica, e 2 negar.
por exemplo, você pode usar 4 Hydroblast e diminuir os Impedir. Depende do que você prefere, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você está usando aqui 6, 7, 8 Counter. Tem listas no momento que não estão usando nenhum, que prefere usar, por exemplo, Gorilla Shaman, prefere usar uma Standard Bearer para se proteger, prefere usar uma Spider Silk Armor para, né, fazer todos os seus elfos terem mais 1 de defesa e alcance. Então, são escolhas. Uma carta que entrou no site há pouco tempo é o Consagrar. Ela é o seguinte, é uma mana branca, previna todo o dano que a mágica alvo causaria nesse turno e você ganha vida igual ao dano prevenido. É claro que você vai pensar primeiramente no mana raio, né? Uma mana, 3 de dano, você vai usar isso aqui, previne esses 3 e ganha 3. Mas pensa o seguinte, se o cara dá uma mágica, por exemplo, 3 de dano, dá 2 de dano em todas as criaturas. Se você tem 6 elfos em jogo, você vai usar isso aqui, vai proteger todos os seus elfos, né? Prevenindo todo esse dano. Ele daria 12 de dano nos seus elfos, né? Porque é 2 em cada um dos 6. Você vai e usa isso aqui e ganha 12 de vida, né? Então, realmente foi uma adição muito boa para o sideboard do deck. O The Glamour está aqui no meu side pelo seguinte. Ele é uma das formas de você se proteger contra o Broodscale Combo, que, como eu já disse em outros vídeos, é o deck que mais está forte no momento, que você tem que se proteger, você tem que ter alguma arma contra ele. O The Glamour, ele pode responder o trigger de quando você vai colocar um marcador. Por exemplo, ele está com o Broodscale em campo, colocou o Glee nele. Aí ele vai pagar 2 para colocar um marcador no Broodscale e começar o combo. Você responde isso dando The Glamour no Glee e você consegue se proteger do combo. Como eu disse até no outro vídeo, é óbvio, ele pode ter uma resposta, proteger o bicho dele, enfim. Só que esse alvo dando no Glee, ele te impede, por exemplo, dele usar aquela cartinha de uma mana que protege o bicho dele e ele ganha 2. Então é uma boa resposta pro combo, né? E como você quer agressivar com esse deck aqui, provavelmente você vai conseguir se proteger do combo e na volta, de repente, já matar ele, já conseguir ganhar. E é isso, o side é muito direcionado para anular as coisas que vão destruir todos os seus bichos, né? Board wipe, 2 de dano em tudo, ou -2/-2 em tudo, aquelas coisas assim. Se proteger de combos, né? Podem ter outros combos aí que você vai precisar anular. Você pode anular cartas que vão dar remoção direta num bicho seu. Eu prefiro o side assim, o side mais direto, exatamente com o que quebra o seu deck. Tem gente, por exemplo, que usa mais uma Well-Wisher no side, ou usa a Essential Ordem para ganhar mais vida. Todos esses sides são válidos. Tem também o bichinho, uma mana 1/2, que vira dá 1 de dano todas as criaturas voadoras. Então, se o meta tem mais fadas, né, um meta com mais fadas, ele também é muito bom. Já usei bastante. Mas no momento atual, eu gosto desse side aqui. Eu colocaria mais um Consagrar, talvez, no side, porque é uma carta que eu estou gostando muito. Beleza, galera? Uma coisa que eu não citei é que o deck tá usando 12 florestas, né? Acho que eu citei, na verdade, sim. Tá usando 12 florestas, é um deck que a galera até se espanta. Nossa, quão pouco terreno esse deck usa. É, porque às vezes ele precisa de um terreno só. Um terreno para você desenvolver seu jogo e é isso. E é isso, galera. Como eu disse, o deck de Elfos é um deck que eu gosto muito, que eu pretendo trazer gameplay com ele aqui no canal mais pra frente. Talvez seja o que eu mais tô querendo fazer gameplay, né? Que eu gosto dele bastante. E também vou trazer outros decks aí em breve. Tem mais uns 3, 4 decks que são meus, do meta do Pauper. Vou conseguir os outros, tentar trazer o meta inteiro para vocês e ir atualizando conforme o tempo vai passando e o meta vai mudando. Então, galera, mais uma vez eu peço para vocês, deixa o like, comenta aí embaixo se você gostou do vídeo, o que você tá achando. Critica, fala, pô, eu melhoraria isso aqui, eu acho que isso aqui você pode mudar, eu acho que isso aqui tá ruim. A gente vai ouvir o feedback de vocês, vai melhorando. Se tiver dúvidas sobre o deck, pode me perguntar que eu vou responder vocês nos comentários. E é isso, se inscreve no canal e dá uma força aí pra gente, pra Black conseguir criar cada vez mais conteúdos aqui pra vocês, conteúdos diferentes, não só do Pauper. Valeu, galera, obrigado e até o próximo vídeo.